capítulo 7 do livro Obreiros da Vida Eterna. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno. E antes de começar a falar do capítulo 7, eu não poderia deixar de falar do capítulo anterior, que é o capítulo 6, apresentado pelo meu pai, Hipólito. E, coincidentemente, ele fala da jornada ao abismo dos irmãos Zenóbia, André Luiz e mais 20 e poucos colaboradores, se não me engano. E eu peguei aqui a partir do diálogo entre Domênico e Padre Hipólito. Domênico também havia sido um irmão que era padre na vida terrena e estava ligado ao coração de Zenóbia. Num determinado momento dessa jornada, Zenóbia encontrou o padre Domênico e estava fazendo ali a tarefa de recolhimento. Tarefa de recolhimento que é muito praticada aqui também no Grupo Ismael, principalmente na reunião da sexta-feira. E o padre Domênico ele estava muito revoltado com a condição no qual ele estava enfrentando. Era uma condição de dor, de sofrimento, de dificuldade, e ele não esperava por isso. Porque ele foi servidor da igreja aqui na terra, então ele esperava regalias, benesses, facilidades, que foi o que ele não encontrou do lado de lá, na casa transitória de Fabiano, que era o local espiritual onde eles estavam. E no final do capítulo, eles fizeram uma prece à esfera superior em favor do padre Domênico, rogando lenitivo para o sofredor, que no caso é também padre Domênico, bastante luz a nossa irmã, que iria chegar nesse momento para cumprir a tarefa dela, que é a irmã Luciana. Ela tinha mediunidade, o dom da clarividência, e através desse dom ela conseguiria ver exatamente qual que era o passado desse irmão, para poder esclarecê-lo, quem sabe tirá-lo da revolta, trazer ele novamente um esclarecimento para ele poder ser acolhido, estar em condições de ser acolhido. Aí termina o capítulo 6, exatamente com essa frase, com essa prece, com essa frase, com a chegada da irmã Luciana. Começa o diálogo entre a irmã Luciana e Domênico. O padre Domênico continua ali, bastante se sentindo injustiçado, traído, bastante revoltado com a situação em que ele se encontrava. E Luciana tenta esclarecer ele. Eu coloquei aqui algumas frases que eu achei interessantes, que ela falou para ele nesse momento de tentar esclarecê-lo. Esperarias no paraíso de vantagens imediatas para cá dos túmulos, tão só pelas insígnias exteriores que vos diferenciaram dos outros homens? Não poderás a extensão das responsabilidades assumidas? Então, quer dizer, apenas pelos cargos assumidos, apenas por aquilo que ele foi aqui na terra, esperaria uma regalia? Ele não pensou naquelas responsabilidades que ele assumiu e não cumpriu? É isso que ela estava tentando dizer para ele. Aí ele fala, mas eu fui servidor da igreja, a igreja sempre foi boa, eu também procurei seguir os preceitos da igreja. E ela fala, as igrejas, meu irmão, ensinam sempre a bondade universal, o perdão das faltas, a solidariedade, mas e nós? E os nossos crimes, e as nossas fraquezas, e as nossas falhas? Para pensar um pouco em nós aqui. Nós estamos aqui reunidos no Grupo Ismael, sempre ensinando fraternidade, bondade, e nós mesmos, e eu, e cada um de nós. Essa é a pergunta que eu tenho que fazer todo dia para mim, e cada um de nós deve fazer também. Aí ele vem argumentando de novo. Eu sei que eu não sou santo, cometi algumas falhas, entretanto, no momento do meu desencarne, eu fiz a confissão para o meu colega de sacerdócio. Então eu não estaria justificado. Mais uma vez, Luciana, com muita sabedoria, responde a ele. Confiastes em semelhante medida? Vosso colega de sacerdócio poderia induzir-vos ao bom ânimo, a coragem necessária ao serviço de reparação futura, mas não conseguiria subtrair-vos a vós a consciência os negros resultados mentais dos atos praticados. Vosso coração, Padre, é um livro aberto aos nossos olhos, envolvido nas trevas, injuriais o nome de Deus e sua justiça. No entanto, a viva discreção de vossas reminiscências são bastante expressivas. Eu coloquei essa imagem em uma confissão aqui, inclusive é o Papa Francisco, nessa imagem, e muita gente pensa assim, não é? Muitos pensam que eu confessei e estou livre de todos os pecados. O padre foi lá, falou comigo que eu estou livre de todos os pecados, então eu estou livre. Outros ainda pensam, eu estou justificado em Jesus. Mas não é bem assim. É isso que o Luciano está dizendo aqui nessa frase. E eu também li uma determinada frase no livro A Vida de Jesus, contada por ele mesmo, que diz claramente que o pecado ele só se redime pelo esforço de quem pecou, não se redime pelo esforço de outra pessoa. O que outra pessoa pode fazer, no caso o colega de sacerdócio dele,
induzir ele ao bom ânimo, a ter mais coragem para enfrentar aquilo que ele cometeu, para enfrentar as consequências dos atos que ele cometeu. E isso é da lei. E a lei, ela envolve a responsabilidade pessoal de cada um, e envolve também assumir as consequências dos próprios atos que foram praticados, no caso, pelo nosso padre Domênico aí. E a partir desse momento, ela fala para ele aqui, né, ela faz um gancho. No entanto, a viva descrição de vossas reminiscências são bastante expressivas. Quer dizer, eu sei tudo aquilo que você passou. E ela utiliza, a partir desse momento, o dom da mediunidade dela para visualizar o passado dele. E a primeira visão dela, que dá inclusive o nome a esse capítulo, que é a leitura mental, ela começa a fazer a leitura da mente dele, do passado dele, daquilo que está registrado. É no dia do desencarne. Foi exatamente o que ele utilizou para tentar se justificar perante as falhas que ele havia cometido. Aí conta que no dia do desencarne ele foi pego em adultério, adulterando com uma mulher casada. Já havia um tempo que ele estava se relacionando com ela, que ela era da comunidade da qual ele era líder, era padre, né, pároco, e que ele era um homem bastante sedutor, assim, ele seduzia as mulheres, fazia promessas, se relacionava com elas. E nesse dia o marido, ofendido, já estava desconfiado, ele conseguiu descobrir o que estava acontecendo, ele viu tudo o que estava acontecendo. Ele passou então por dolorosa crise passional, ficou muito revoltado com aquilo, e no momento de cólera, de fúria, ele resolveu armar um plano, arquitetou um plano, no qual ele foi em uma determinada, não sei se um bar, ele foi em um determinado local, ele pegou um vinho e misturou com veneno destruidor. Aí logo depois que o padre Domênico saiu da casa desse esposo ofendido com a mulher do qual ele havia sido pego em adultério, o esposo vai e convida ele, eu estou com um vinho aqui, vamos tomar um vinho na casa paroquial, e os dois foram para a casa paroquial. O padre Domênico tomou o vinho sem desconfiar de nada, e ele poucos instantes depois já caiu no chão. Ele começou a passar mal, e o esposo, naquele momento, ele soltou toda a raiva que ele tinha do padre Domênico ali sofrendo de crise de dor no chão, e gargalhou na cara dele, falou muitas maldições para ele. E pouco depois ele chamou outro padre que estava ali na casa paroquial, que era o Monsenhor Pardini, e explicou para ele: olha, o padre Domênico estava na minha casa fazendo uma palestra para mim e para minha esposa. Aí eu trouxe ele aqui à noite porque já estava muito tarde, ele não poderia vir sozinho, por isso eu ofereci um vinho para ele, ele tomou o vinho e começou a passar mal aqui. E é claro, nesse momento ele já tinha pegado esse vinho e sumido com ele, já tinha desfeito a prova do crime que ele cometeu. O Monsenhor Pardini não desconfiou de nada e só teve tempo de tentar acudir o companheiro dele, o padre Domênico, que pediu perdão dos pecados. Ele falou: por favor, perdoe todos os meus pecados. Ele ainda tentou esclarecer o Monsenhor Pardini de que aquele era o assassino, entretanto o Monsenhor Pardini não desconfiou, ninguém desconfiou. Ele foi capaz apenas de fazer essa confissão: perdoa os meus pecados, por favor. E o Monsenhor Pardini: sim, você está perdoado, que esteja com a paz de Deus. Aí naquele momento o padre Domênico desencarnou. E fala, inclusive, a Luciana, ela descreve assim com clareza que ele enviou para ele boas energias, boas emanações, que a paz do Senhor esteja contigo, você está perdoado. Entretanto, não foi suficiente, porque ele estava tão transtornado, tão desequilibrado com aquele assassino que estava ali, tentando gritar para ver se apontava aquele assassino, querendo culpar o assassino, que era o esposo ofendido, que ele não recebeu aqueles votos de bom ânimo, como a irmã Luciana havia descrito anteriormente. Aí depois disso, o Monsenhor Pardini, vendo que o padre Domênico havia desencarnado, ele chama um médico que morava próximo, que era amigo deles. O médico faz ali um breve diagnóstico, não consegue detectar nada e põe no laudo de morte dele que havia sido ataque cardíaco mesmo, que era o que mais parecia ali naquele momento. Ninguém desconfia do crime cometido. No dia seguinte acontece o velório e o enterro. Depois desse velório e esse enterro, o espírito dele permanece ligado ao corpo em decomposição. Ele permanece por muito tempo no sepulcro, ligado ao corpo, passando fome, passando sede, dor, passando muito sofrimento mesmo. Aí depois de determinado tempo aparece uma mulher horrenda, assim, uma figura sofredora, estendendo-lhe as mãos junto
ao sepulcro, ele vê aquela figura e consegue desatar os últimos laços dele que ligavam ao corpo, ele sai desesperado correndo. Aí termina essa primeira visão. Luciano aproveita essa primeira visão dele e já fala da segunda visão, que é a mulher do sepulcro. Quem que era essa mulher? Que apareceu e estendeu a mão para ele, que ele saiu desesperado, praguejando, injuriando o nome de Deus. Aí ele explica: outra mulher que cedeu as promessas dele de homem vulgar, quer dizer, mais uma vez seduziu uma outra mulher, que desesperada chegou um dia na casa paroquial, era noite, alta noite, e chovia muito também naquele dia, e ela anunciava um filhinho que ela estava grávida dele, que ela estava muito preocupada com isso. Imagino sim, devido à época, isso era um escândalo para a sociedade, ainda mais engravidar de um padre, né, como estava acontecendo. É por isso que ela estava desesperada. E ela perguntou para ele: e agora? Como é que ela ia fazer? Quem que vai socorrê-la? Quem lhe restituiria a paz familiar? Não seria melhor a legalização dos laços existentes? Não deveriam esperar honrados a dádiva de um filho abençoado por Deus? Ela ainda tinha esperança de que ele assumisse que era filho dele e desse algum auxílio, mesmo que ele não pudesse legalizar os laços com ela. Mas ele, totalmente frio, insensível, invocou o dever sacerdotal como impossibilidade de qualquer ajuda. Não, eu sou padre, ninguém pode saber disso, tem que manter as aparências. Eu vou arrumar aqui o último dos meus servos, um servo meu aqui para casar com você, pronto. Aí finge que nada disso aconteceu e pronto. Aí a mulher, desesperada, não aceita essa condição que ele impõe e, em um momento de muito desequilíbrio, ela ingere uma grande dose de formicida e desencarna, estendida no chão ali mesmo. No mesmo momento ela fica estendida no chão e chove muito. Momentos depois, horas depois, aliás, o pai dessa moça desconfia e vai atrás do corpo dela e consegue achar o corpo dela próximo à casa paroquial. Aí ele procura na casa paroquial, o padre Domênico atende e dá uma desentendida. Ele fala assim: não sei o que aconteceu, o que pode ter acontecido. Ainda assim, na maior, vamos dizer assim, cara de pau do mundo, ele ainda fala: não, gente, eu disse palavras de conforto para ele, que era um amigo dele, recita uma longa e comovente prece para ele, como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse responsabilidade nenhuma nesse ato que aconteceu. Aí, momentos depois do desencarne, o padre Domênico chama um médico amigo dele, que aliás foi o mesmo que deu o diagnóstico de ataque cardíaco no dia que ele desencarnou, e conversa com ele a sós, fala assim: ó, dá um diagnóstico aí de um laudo aí de morte natural mesmo, porque não quero que ninguém saiba de nada, explica para ele mais ou menos como aconteceu, e o médico faz isso. Aí tem o velório, tem o enterro, essa mulher passa então a persegui-lo com muito ódio no coração, e passa a pensar, e atrai vários outros espíritos vingadores que passam a persegui-lo a partir desse momento também. Então esse foi o primeiro perseguidor que ele atraiu, são muitos. Terceira visão de Luciana foi a derradeira noite do pai. Ela fala assim: olha, eu vejo aqui um homem mais velho, muito parecido com você, e que está assim, lastimando, reclamando muito de você. E ele reclama de um testamento, porque na derradeira noite que ele desencarnou, ele estava ao seu lado, sabia que ele tinha uma intuição de que ele iria desencarnar, e ele passou às suas mãos um grande testamento com suas últimas vontades, com todos os legados que ele devia a seus pupilos e a todos os filhos. E você prometeu cumprir esses desígnios paternos, recitou uma longa e comovente prece, acariciou-lhe os cabelos grisalhos naquela noite. Entretanto, após o desencarne, você pegou esse documento, sepultou no fundo, na última gaveta, no fundo dessa última gaveta, e não fez a ninguém, não deu conhecimento a esse documento, com propósitos hostis, ou seja, no meu entender, ambiciosos, querendo ficar mais do que ele devia de direito, e provavelmente ele ficou com mais do que ele devia de direito, porque a vontade do pai naquela noite. Desde esse instante ele passou a persegui-lo também, o próprio pai, reclamando, angustiado. Essa foi a terceira visão. A quarta visão, um velho eclesiástico, um velho padre, colega dele de paróquia. Ele desejava muito, a qualquer preço, uma determinada paróquia no litoral. E ele propôs a esse padre todas as suas vontades. Ele propôs inclusive comprar em caráter particular essa paróquia.
na qual residia esse antigo padre. Entretanto, esse padre mais velho falou com ele que não queria dinheiro nenhum, entendia as vontades dele de fazer a paróquia progredir. Entretanto, ele precisava continuar morando ali naquela paróquia, porque ela estava no litoral e por motivos de saúde, por recomendação médica, de forma comovedora, ele se justifica, dizendo que para ele não era bom sair daquele lugar e ir para uma outra paróquia. Ele na hora concorda, entretanto ele arquiteta um outro plano e consegue remover esse padre antigo daquela paróquia compulsoriamente, conversando com o bispo e convencendo o bispo a retirá-lo de lá e mandá-lo para uma outra paróquia longínqua nas montanhas. Mais uma vez, pouco tempo depois, esse padre que já estava com a saúde debilitada, desencarna, passa a odiá-lo, passa a persegui-lo, mais um karma que ele atraiu para si mesmo. Na quinta visão, mais uma mulher, mais uma vítima do seu poder fascinante de sedução, que ele demonstrou durante essa existência, e fala que, ao contrário da outra mulher, que desejava que ele assumisse o filhinho, ela nem pediu isso não. Ela viveu com o filho dela até 9, 10 anos mais ou menos. Num determinado dia, ela bateu a casa paroquial pedindo ajuda a esse menino que estava anêmico, que sofria de tuberculose, que era filho biológico do padre também. E ela mesma falou assim: olha, eu não te procuraria, não queria que meu filho, do seu filho, conhecesse o pai que ele tem. Entretanto, eu não tenho outra alternativa, porque ela estava doente, o menino estava doente, e ela precisava de um auxílio financeiro para o tratamento da doença. Entretanto, o padre Domênico, totalmente insensível, frio, egoísta, pensando só nos próprios interesses, dá um toque de campainha, chega determinado servidor e solta literalmente os cachorros bravos em cima da mulher e do filho que ele tinha ali. E os dois saem desesperados, apavorados. Pouco tempo depois, a criança já em caráter de debilidade física, no último grau de anemia, morre sem recursos. A mãe também fica muito infeliz, começa a viver em caráter de indigência e passa a desejar também, com um desejo sinistro, muito grande de vingar-se dele. Mais uma vez, mais um karma que ele atraiu para si durante essa existência. E não acabou por aí, não. E o pior é que não acabou por aí. Eu falei assim, nós tem 5 visões e ainda tem mais uma ainda. Ó que horror, vejo mais, diferente mulher de olheiras fundas e negras vestes. Foi o que eu consegui imaginar, uma mulher como se fosse essa mulher. Aí nesse momento, ele, desesperado, chorando, solta um grito terrível de humilhação. Basta, basta. Ele não deixou ela terminar essa visão. Provavelmente poderia ter até outras mais. Parando para pensar um pouco, eu acho que se mostrar meu passado inteiro, vai chegar um momento que eu vou falar isso também. Vou falar, não, chega, basta. Já é o suficiente para me esclarecer o tanto de mal que eu já fiz. O tanto de dívida que eu tenho que pagar. Aí nesse momento ele fica bastante sensibilizado, chora, desesperado. Literalmente ele consegue ver realmente tudo que ele tinha feito, que ele, como disse o capítulo anterior, ele foi fiel ao batismo, mas foi desleal ao dever, como foi dito no capítulo anterior. Ele não poderia esperar, diante de tantas atitudes impensadas, egoístas, ambiciosas, ter um paraíso ali no mundo espiritual, se ele não cultivou isso aqui no planeta Terra, nessa encarnação. Mas ele faz uma pergunta curiosa, que entra nesse momento o padre Hipólito. A Luciana ela já cumpriu o papel dela, que era utilizar o dom da clarividência e mostrar para ele o passado, para esclarecê-lo, para ele então se sensibilizar e ver que ele precisava refazer a caminhada espiritual dele. Aí a Zenóbia, que estava do lado do grupo, conversa com o padre Hipólito e pede a ele: ô padre Hipólito, agora conversa com o nosso amigo o padre Domênico e dá umas palavras de incentivo para ele, de apoio, para ele melhorar um pouco, né, o ânimo, enquanto a mãe dele, a Ernestina, está chegando, e na hora que ela chegar, ela vai terminar o serviço de acolhimento do irmão. E eu achei interessante essa pergunta que o Domênico fez para o padre Hipólito. Muitos de nós, às vezes, eu mesmo já me fiz muitas vezes essa pergunta, né? Existe então a justiça divina anotando-nos as faltas?
há cadastros tão minuciosos para os mais secretos feitos do Espírito? Ou seja, eu fiz aquilo tudo, mas como que você sabe isso tudo? Isso fica registrado mesmo? Ele não acreditava, né? Mas foi como a Luciana falou para ele antes de mostrar as visões. Não tem como ludibriar a lei. A lei está aí, ela é inalterável, ela é iludibriável. E ele explica para ele: trazemos na própria consciência o arquivo indelével dos nossos erros. Como os justos são portadores de notas íntimas que os glorificam diante do Pai Altíssimo. Quer dizer, trazemos na nossa consciência o arquivo que não se pode deletar dos nossos erros, mas trazemos também as notas íntimas das boas atitudes, das boas ações solidárias, fraternas, de amor, que praticamos aqui também. E como havia dito a nossa Zenóbia no início da conversa, ele passa então a transmitir palavras de incentivo, de apoio para ele acreditar que pode se redimir. E ele fala aqui com ele: por que motivo não nos restaurarmos também, a fim de movimentarmos o necessário serviço do amor que redime sempre? Levantemo-nos, meu irmão, para sermos úteis aos companheiros de outro tempo, conduzindo-nos ao porto da salvação. Depois desse momento, chega então a mãe dele, a Ernestina. Ele fica bastante emocionado, bastante sensibilizado. O André até comenta que, como houve uma transformação dele depois de tidas as visões, que ele estava todo arrogante, todo prepotente, arrogante, se achando merecedor de dádivas divinas, que ele estava se achando injustiçado, traído. Aí chega a mãe dele, ele com uma criança nova, começa a gritar: mamãe, 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 e vai para o colo da mamãe literalmente, pede perdão a ela pelas faltas que ele cometeu, e ela mais uma vez transmite para ele palavras de incentivo. Diz aqui para ele: qual de nós não teria sido defrontado pela tormenta da ignorância? Todos tivemos pedras e espinhos na longa estrada da redenção. Muitas vezes caímos, entretanto a mão invisível do Senhor arrebatou-nos misericordiosa do mergulho na lama ou das furnas do abismo. Fiquei bastante sensibilizado com essa fala. E falou que mais outras vezes também, para ele acreditar em Deus, para ele acreditar em Jesus. Jesus é o divino médico. E aí depois desse momento, o Domênico ele fala com a Ernestina assim: ó, mãe, eu me lembro da nossa infância, de quando eu não tinha ainda entrado para o sacerdócio, que você fazia uma oração muito bonita comigo, e eu gostaria muito de fazer de novo essa oração. E ela faz ele de colocar as mãos postas, e de mãos postas ela vai falando e ele vai repetindo essa prece. Eu gostaria de ler aqui para vocês também, que eu achei maravilhosa, me sensibilizou muito. Então vou ler aqui rapidamente a prece de Ernestina e Domênico. Senhor Jesus, eis-me aqui, doente e cansado aos teus pés. Compadece-te de mim, bem-amado pastor, ovelha desgarrada de teu rebanho. Ofuscou-me o brilho falso da vaidade humana, a ilusão terrestre embotou-me o raciocínio. O egoísmo enrijeceu meu coração, caí no precipício da ignorância como leproso do sentimento. Tenho chorado e sofrido amargamente, Senhor, minha defecção espiritual, mas eu sei que és o divino médico dedicado aos infelizes e transviados do caminho. Por piedade, livra-me da prisão de mim mesmo, libertar-me do mal resultante de minhas próprias ações. Faz que meus olhos se abram à luz divina. Nutre-me com a tua verdade soberana. Ampara-me a esperança de regeneração. Senhor, dá-me força de ressarcir todas as dívidas, curar todas as chagas, corrigir todos os erros que se acham vivos dentro de mim. Perdoa-me concedendo recursos para o resgate. Não me deixes entregue aos resquícios das paixões que eu mesmo criei impensadamente, favorecendo-me com as tuas repreensões silenciosas nas situações disciplinares. Sobretudo, benfeitor sublime, retribui aos teus servos que me auxiliam nessa hora, conferindo-lhes renovadas bênçãos de energia e paz, a fim de que auxiliem outros corações tão extenuados e caídos quanto o meu. Jesus, confiemos em tua compaixão para sempre. Assim seja. Muito emocionante a prece realizada pelos dois ali. Aí depois da prece, ele começa a falar um pouco da ligação com Zenóbia, que é a dedicada servidora e diretora da casa de transição de Fabiano. E ele fala que em determinado momento eles se conheceram, não sei se na infância ou na adolescência, mas em determinado momento da jornada terrestre, ele gostou muito dela e desejava desposá-la. Entretanto, ela não explica exatamente o motivo aqui, ela não pôde retribuir esse amor que ele tinha por ela. E por isso ele acabou se dedicando ao celibato sacerdotal.
E ele fala com ela assim, se, quem sabe se Zenóbia tivesse me desposado, tivesse retribuído meu amor, meu futuro não teria sido diferente. E Ernestina responde ele, quem teria sido a maior vítima? Falando um pouco da vida dos dois. O jovem e forte que se recolheu livremente à organização religiosa, facultar-lhe 1000 processos diferentes na prática do bem? Ou a pobre menina forçada pelas circunstâncias da luta terrestre a desposar um viúvo rodeado de filhinhos aos quais deveria dedicar-se na categoria de mãe? Ou seja, nesse caso aqui ele tentou, de uma certa forma, transferir um pouco da responsabilidade pessoal dele para ela. Quer dizer, se ela tivesse me aceitado, isso não teria acontecido comigo. Entretanto, ela está mostrando para ele que ela enfrentou uma situação, de uma certa forma, mais difícil e conseguiu vencer as tentações, as fraquezas que ele não conseguiu. Aí, depois, diante desse argumento, ele concorda, né, de ver que a responsabilidade é pessoal, a responsabilidade é dele. E depois de todo esse momento emocionante de falar de Zenóbia, a Ernestina finalmente faz o convite para terminar o processo de acolhimento dele. Vamos, filho, movido pela misericórdia divina, o relógio do tempo fez soar para teu espírito a hora abençoada da redenção. A porta do resgate abre-se de novo a tua alma oprimida. Que o céu nos abençoe. E ele aceita prontamente, eles são encaminhados à crosta terrestre, onde vai haver o processo de reencarnação compulsória para ele recomeçar a caminhada espiritual dele, ciente agora de todos os erros que ele cometeu na encarnação passada. E por último, a Zenóbia, profundamente emocionada pela ligação que ela tinha com o nosso irmão Padre Domênico, faz um agradecimento a todos os irmãos. E ela fala aqui, irmãos, que o Senhor lhes recompense a colaboração fraternal, repartindo com todos a felicidade que me atingiu. Graças a ele e aos dedicados amigos, acabo de vencer uma grande batalha na guerra do amor contra o ódio, da luz contra as trevas e do bem contra o mal, em que me encontro empenhada desde muitos anos. Bom, eu acho que é um capítulo muito interessante, muito me sensibilizou, muito aprendi com ele. E como mensagem final, eu queria deixar essa mensagem de ânimo, bom ânimo, de incentivo, que continuemos empenhados, assim como Zenóbia e os amigos, nessa luta do bem contra o mal, principalmente dentro de nós mesmos, que é onde ela mais acontece. Então, se alguém tiver mais alguma dúvida, mais algum esclarecimento, sugestão, eu agradeço muito a oportunidade também de estar aqui apresentando esse capítulo. Nossa.